Bom, boa noite. Estão todos ouvindo aí? Já temos algumas pessoas aqui já. Eu vou aguardando e vou conversando um pouquinho com vocês aqui até a gente... Estou escutando. Beleza. O pior é que o Zoom me pregou uma peça aqui que eu caí e voltei. Ai, ai. Bom, vou ter que dar meu pulo aqui. Ainda bem que a gente vai tentando ter tudo que é recurso. Porque bem na hora que a gente precisa, as coisas falham, né? Minha câmera aqui, minha webcam resolveu falhar bem agora. Mas não tem problema porque a gente tem outra webcam aqui e dá um jeito. Ah, todo mundo está me escutando bem? Se quiserem por um minutinho, beleza? Ele respondeu ali. Se quiserem por um minutinho só mostrar a carinha de vocês, se não quiserem não tem problema. Só para a gente estar mais... Nos sentimos um pouco mais próximos nessa quarentena que a gente já não pode se ver pessoalmente, né? Pelo menos um pouco pela internet a gente se vê aqui. Bom, pessoal, vamos começar. São 7h05 já, para a gente não... Assim, eu sempre gosto de contemplar quem chega no horário, né? Apesar de que algumas vezes a gente entende que não é fácil, né? Tem muita gente que está trabalhando aí, já está pegando um trânsito para voltar para casa e tal. Então, acho que 7h05 agora, um horário bacana para a gente começar. Bom, já peço de antemão que qualquer probleminha que vocês tiverem aí, se de repente não estiverem escutando meu áudio muito bem, se estiver falhando, se minha câmera travar, qualquer coisa, já avisa, manda no chat que a gente dá um jeito aqui, beleza? Bom, o tópico de hoje aqui então é a gente falar sobre se é hora de entrar, né, no mercado, porque está tendo muita oscilação, muita volatilidade. Então isso enfim, é um pouco, se dá um pouco de medo, né? Será que vale a pena a gente entrar ou não e tal? Então, o que eu sempre digo é assim, sempre é hora de entrar, tá? O grande problema que acontece é
em alguns momentos, talvez não seja bom entrar em alguma ação específica, tá? Agora, pode acontecer também de ter, assim, muitas ações que não compensam entrar. E se não compensa entrar naquela ação, simplesmente não entra. É para ser simples assim, tá? Não vamos complicar demais de querer assim, mas eu preciso investir, eu preciso investir, eu preciso investir. Não, essa não é a ideia. E eu queria começar falando eu até gostaria de ter pego o trecho, mas eu realmente não estou com um livro físico aqui, mas eu queria começar falando uma citação inicial de um livro que eu gosto muito. Nem vou recomendar para vocês lerem, tá? Porque é um livro muito maçante, é só para quem é como se se alguém fosse na sua casa, aliás, como se você fosse na casa de alguém e a pessoa te chamasse para assistir Discovery Channel, tá? Mas o livro que eu vou citar chama A Bola de Neve. Ele é um livro que fala sobre a biografia do Warren Buffett e é um livro que tem 900 páginas. Então, assim, eu recomendo para pouquíssimas pessoas e algumas delas eu nem gosto muito. Então, assim, agora, querendo ou não, no primeiro capítulo ele fala uma coisa muito interessante, que é o quê? Está numa convenção, esqueci o nome da cidade, alguma coisa Valley, e ele fala sobre o lucro que ele teve, porque ele teve um lucro muito bom, se não me engano, em torno de uns 15 anos de diferença, e o índice Dow Jones não mudou nada. Tá? Então, assim, ele saiu de um valor, baixou, subiu, mas normalmente baixou bastante, depois subiu e voltou para o mesmo valor. Tá? E aí o pessoal ficou tudo assim, cara, como que o Buffett conseguiu fazer esses 15 a 20% ao ano, mesmo com a bolsa fazendo assim, certo? Saindo de um ponto e voltando para o mesmo ponto depois de 15 anos. E aí o que ele ensina é assim, cara, vocês estão investindo muito no mercado. Não é para investir no mercado. O que significa investir no mercado? Significa você simplesmente comprar um fundo do índice Bovespa. Ou seja, só para quem não sabe o que é o índice Bovespa é você pegar as 70 principais ações da Bolsa de Valores. Tá? Na verdade, não é 70 certinho, mas porque não tem número fixo. Mas pega as principais ações da Bolsa de Valor. Pega tudo num balaio e compra o balaio. Aí eu já até faço uma comparação. Você já viram aqueles produtos por assinatura que você recebe vários produtinhos ao mesmo tempo? Ou quando você compra uma cesta de café da manhã? Ou quando você vai no almoço por quilo. No almoço por quilo, se você pesa só a carne, o pessoal reclama. Fala, não, você vai pagar mais caro, você vai pagar preço de carne. Por quê? Você compra umas coisas mais baratas, junto com umas mais caras, faz um bem bolado e paga um preço médio. Não é para fazer isso na Bolsa de Valores, tá? Você vai fazer isso onde? No restaurante. Agora, na Bolsa de Valor, você tem que pegar cada empresa separadamente. Por quê? Porque você tem essa possibilidade. No restaurante você não tem. Se você pegar só a carne, o cara vai querer te cobrar mais. Mas na Bolsa de Valores, não. Na Bolsa de Valores, se você quiser pegar só a carne pelo preço de arroz, basta você esperar que o preço caia. Certo? É para ser simples assim. Não inventa de querer pegar balaio. Tem uma outra coisa que o Buffett fala muito, que é sobre diversificação. É uma pergunta muito comum. Eu devo diversificar? Eu ouvi dizer que eu preciso diversificar e tal. Muita gente fala assim, eu preciso diversificar por quê? Porque aí, qualquer coisa, uma ação que sobe anula uma perda minha. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas com a perda. O que o Buffett pensa? Você está doido que eu vou ficar diversificando? E se uma ação que cai tira o que eu ganhei e uma que subiu? É a mesma coisa, mas você percebe que são visões diferentes? Ele está preocupado com as ações que caem, tirar o lucro dele. Enquanto muita gente quer diversificar para que algumas ações que subam tiram a perda. Ou seja, quando que você vai diversificar? Você vai diversificar para evitar qualquer erro que você possa ter. A gente tem que ser humilde de entender que a gente erra, então. E principalmente o seguinte, entender que mesmo que você esteja 100% certo, pode acontecer um coronavírus que a gente nunca imaginou. Tá? Então, partindo
desse inicial, dessa questão inicial de como que o Buffett ganhou dinheiro, ou seja, ele escolheu, dentre ações que estavam caindo, ele escolheu aquelas que estavam ficando mais baratas e que, consequentemente, iriam subir de novo. E aí, no fim das contas, ele ganhou dinheiro enquanto a Bolsa, no geral, ficou no 0 a 0. E ele fez isso também diversificando. Agora, e diversificando com consciência, tá? Não diversificando porque, assim, não sei investir, então vou diversificar em um monte de coisa e alguma delas vai dar certo. Não, não é para jogar na loteria, na bolsa de valor. Ótimo. Dito isso, como que a gente traz para nossa realidade em termos de coronavírus, de oscilação, de volatilidade, tudo mais? Como é que a gente vai trazer isso para cá, tá? Bom, eu quero mostrar para vocês alguns gráficos. Me permita só organizar um pouquinho. Enquanto isso, eu já vi que tem gente que está com dificuldade para baixar o Zoom aqui. A Karina que está escutando, se você puder auxiliar esse pessoal, Karina, a Cris aqui eu acho que não conseguiu. Não sei se você consegue ajudar também, mas vai que baixa um suporte de TI em você e você consegue dar uma ajuda para nós lá. Eu vou tentar lá no grupo. Tá bom, obrigado. Aí, então, pessoal, é o seguinte. Eu quero mostrar aqui para vocês. Acho que eu abri um gráfico que pode ficar confuso. Deixa eu abrir. Isso, só esse daqui. E aí eu vou compartilhar minha tela com vocês. Quero que vocês me digam se está tranquilo de ver. Vocês estão visualizando aí? E algumas vezes eu vou olhar para o lado, eu estou olhando para cima, eu posso explicar por quê. Tá? Eu tenho 2 monitores aqui. O monitor que eu estou olhando na câmera é esse. Eu gostaria de estar olhando para cá, que é a câmera que eu tenho aqui, que é melhor, mais bonitinha, tudo. Mas a minha câmera resolveu exatamente. Eu usei ela o dia inteiro. Aliás, acho que é por isso que ela está cansadinha aqui. Eu usei ela o dia inteiro e deu certo. Na hora de fazer com vocês, minha câmera deu errado. Então, eu estou olhando para cá. Minha câmera nesse monitor é para baixo aqui, em vez de ser para cima. Por isso que parece que eu estou olhando muito para o alto aqui. Mas vamos lá, vai dar certo. Quero saber de vocês se vocês estão olhando, se vocês estão conseguindo visualizar esse gráfico que eu estou compartilhando com vocês. A Gisele aqui está dizendo que sim, então estou considerando que vocês todos... Aliás, pessoal, quem não tiver com a câmera, se quiser comunicar pelo chat também, é tranquilo, tá? Estou vendo a Keila aqui também, legal. Então, a gente tem essa possibilidade aqui. Eu estou vendo vocês agora por aqui, porque de cá eu estou vendo a minha tela. Bom, vocês estão conseguindo enxergar o gráfico? Olha só. Olha que gráfico bonitinho, né? Estava vindo, subindo, e aí, é claro, tem umas quedas fortes, depois sobe, umas quedas fortes, enfim, normal de bolsa de valor. Quem tem aqui, quem tem pelo menos 1 ano a 2, porque quem tem 2 anos de bolsa de valor, né, 2 anos e meio, olha a queda que pegou em 2008, em 2018 e depois subiu. Então, posso dizer que uma pessoa que mora no Brasil, que opera na Bolsa do Brasil desde o começo de 2018, tá já um pouco calejado aqui com relação à volatilidade, tá? Agora, pode pegar qualquer pessoa. Não existe, não conheço um ser vivo até hoje que tem ciência disso daqui que aconteceu recente. Por quê? Porque a última vez que aconteceu algo parecido com isso foi em 1929, que significa dizer praticamente 90 anos atrás, 91 anos atrás. A gente tem 90, enfim. A gente tem aqui que a pessoa que estava viva em 1929 com consciência e entendia de bolsa de valor, eu acredito que não esteja viva hoje, porque talvez ela tenha aí uns 120 anos. Então, gostaria muito de poder conversar com ela, mas acredito que não vai ser o caso. Então, veja só. Algo como aconteceu agora não aconteceu tão cedo, tão logo. É novidade para todo mundo. Por isso que vocês já entram para a bolsa de valores extremamente calejados, tá? Claro, tem gente aqui, né, igual o próprio o Daxon aqui, o Rafael, acho que ele caiu aqui, já conhecia a bolsa de valor, mas a maioria que entra agora acaba tendo essa forte experiência e já sai dela com uma cicatriz que mostra que foi para a guerra logo cedo, né? Bom, o que eu quero mostrar aqui para vocês de fato?
Como eu comentei, você tem aquela questão da bolsa subir, né? Ela caiu e subiu e no fim das contas dá para ganhar dinheiro com isso. Eu quero mostrar basicamente a mesma coisa aqui, tá? Porque veja só, a bolsa fez essa configuração aqui, porém, algumas empresas não foram o que a gente chama de correlacionadas, elas não foram correlatas a isso, tá? Como que elas não foram correlatas a isso? Veja só. Vou pegar o caso de Suzano. Deixa eu até tirar isso daqui para poder mostrar uma outra coisa para vocês. Não sei se vocês conhecem Suzano, esse é um nome que não é muito comum, mas a Suzano é uma das maiores, se não a maior, empresa de celulose do mundo. Tá? O que uma empresa de celulose faz? Pega basicamente árvores, né, plantios de vários tipos basicamente silvicultura, que chama, né, plantios de árvores aí, de eucalipto, enfim, uma variedade. Processa essas árvores e faz basicamente embalagem, folhas, né, resma, enfim, papel higiênico, faz praticamente tudo que dá para fazer partindo da celulose, né, partindo da planta. Ok, não vem muito ao caso, a gente não vai estudar a empresa. O que eu quero falar para vocês é que essa empresa ela tem muita exportação. Tá? Hoje ela, não lembro agora quantos por cento do faturamento dela, mas é uma receita gigantesca em dólar. E é um item de subsistência. Aliás, pode parecer besteira, mas de certa forma é assim que a gente, de certa forma, avalia um pouco o investimento, investimento de maneira geral, a empresa. Você viu a corrida pelo papel higiênico que aconteceu logo depois que o pessoal estava mais em voga a questão do coronavírus? Gente, se o pessoal está em busca do papel higiênico tão forte assim, significa que a gente não vai deixar de consumir, certo? A gente está mantendo a venda. E beleza, vamos falar só de papel higiênico, vamos falar de embalagem, vamos falar de papel, enfim. Acho que só reduziu a venda de papel por conta de alguns escritórios que eventualmente usam papel e pode ter reduzido essa venda, essa compra no caso. Porém, não foi isso que aconteceu e mais ainda. Aí agora eu vou colocar um gráfico aqui que era que eu tinha e eu tirei. Vou colocar de novo. Esse gráfico aqui, pessoal, é o dólar futuro, tá? Não é o valor do dólar real, mas ele acaba se aproximando muito porque é basicamente o dólar de 1 a 2 meses seguintes ao que nós estamos hoje. Então, nesse momento aqui, em fevereiro, 14 de fevereiro, esse dólar futuro correspondia ao dólar de março ou abril. Mas não tem problema, porque ele acaba acompanhando muito o dólar no momento. Então, eu posso traçar essa curva como se fosse o dólar real. Tá? O que eu estou mostrando para vocês? Essa empresa tem uma correlação com o dólar muito forte. Tá? Se a gente pegar aqui o passado, a gente consegue ver que a empresa, quando o dólar caiu, ela caiu também. O dólar começou a subir, ela passou a subir depois. O dólar veio subindo, ela veio subindo. E aconteceu uma coisa muito estranha. O dólar subiu e as ações caíram demais. Eu não sei se eu estou sendo claro, mas eu quero mostrar para vocês que existe uma correlação entre o dólar e a Suzano. Alguém aqui não conseguiu entender essa correlação? Eu não quero aprofundar demais também, tá? Eu quero mostrar para vocês, entenda que assim, eu não estou falando sobre economia, sobre por que o dólar sobe e cai. O que eu quero mostrar é uma coisa muito simples. Eu trouxe uma empresa que vende em dólar. Se ela vende em dólar, quanto mais caro o dólar for, maior é a receita dela, maior é o lucro dela. Por quê? Porque ela gasta em real. Em compensação, quanto mais barato o dólar for, menor é a receita dela. Porque se ela vende uma coisa a 10 dólares no mês e no outro mês ela vende a 8 dólares, ela tem mais lucro no mês que ela vende a 10 dólares. Isso aqui é claro para vocês? É tranquilo? Beleza. Então é natural que a empresa esteja correlacionada com o dólar. Quanto mais o dólar sobe, maior é o lucro, por isso mais as pessoas pagam por ela. Aí, olha só que interessante. No coronavírus, não teve empresa nenhuma, pode o dólar subir, pode acontecer o que for. Não teve empresa nenhuma que suportou a queda. Nenhuma. Todas elas caíram absurdamente. Umas mais, outras menos, mas todas elas caíram. E aí eu vou colocar aqui para vocês a medição. Ela estava aqui em cerca de 37
até o dólar está em porcentagem aqui, porque eu coloquei a comparação. Mas ela estava ali no valor, lá em cima, que ela caiu 25%. Se não me engano, aquele valor ali em cima é algo em torno de R$42. Ela caiu aqui para perto de R$28, R$30. 25%. Daqui, o que aconteceu nesse momento aqui? Ó? A gente tem aqui no dia 5/3, aqui o computador está ao contrário, 5 de março, e ela baixou até dia 19 de março. Em 15 dias, praticamente, ela baixou 20%. O que aconteceu aqui nesse 14º, 15º dia, que ela começou a subir bastante daqui para cá e chegou a voltar praticamente o valor que ela estava, baixou e depois passou do valor que ela estava antes e chegou num pico lá em cima. Por que que isso aconteceu? Aí, olha só o tanto que é interessante. Eu estou mostrando para vocês psicologia do mercado. Tá? Psicologia do mercado é algo muito interessante. Porque, veja só, no momento de crise, todo mundo desesperou. Certo? Normal. Todo mundo ficou assim, meu Deus, o que vai acontecer? É circuit breaker. E aí, tem uma coisa que eu não vou entrar no assunto, porque senão eu estaria aprofundando, mas teve uma questão de gente que estava operando alavancado e teve que sair, alavancar e tá. Então, isso complicou. Tá? Todo mundo saiu perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro assim, né? Perdendo o valor da ação. E ela caiu muito. Tá? Caiu para cá. Quando ela caiu para cá, o que aconteceu nesse ponto? Não era previsível esse ponto aqui, não tem nada especificamente desse ponto aqui, não saiu nenhuma notícia. O que aconteceu aqui foi, da mesma forma que houve uma queda generalizada, porque as pessoas estavam com medo demais, e meu Deus, o que vai acontecer? Tinha um pânico generalizado. Esse dia foi o dia da virada, em que as pessoas perceberam o seguinte: espera aí, vou parar de pensar com o coração e pensar com a cabeça, que é assim que você deve fazer com os investimentos. Não é fácil, mas é assim que você deve fazer. Eles perceberam o seguinte: olha, desde que a ação começou a cair, o dólar subiu. Gente, não faz sentido. Se o dólar subiu, a Suzano, que vende em dólar, está vendendo mais caro. Aí alguém pode dizer, mas ela está vendendo menos, porque as pessoas estão deixando de comprar. Aí para e pensa. As pessoas deixaram de comprar as coisas básicas. Quando você pede no iFood, não vem uma embalagem de papel, ou enfim, quando você vai no mercado, você não compra um negócio que está numa embalagem. E aí eu te pergunto, você continua indo no mercado? Aliás, você está indo mais ainda no mercado? E aí vem uma outra questão. E o mundo? Será que o mundo não parou de consumir? Porque, você está... Às vezes você parou a exportação e tal. Aí tudo bem. A pessoa pode ficar na dúvida se isso está acontecendo ou não. Depois você para pensar, tudo bem, mas no mundo, papel também é essencial. Então, parece besteira dizer que papel é essencial, mas foi isso que a gente fez. A gente tornou o papel algo essencial para o ser humano. E aí as pessoas começam a pensar com racionalidade. E ela fala assim, peraí, se a Suzano vai mudar a receita, se o dólar está subindo, não, vamos fazer isso virar o jogo. E é onde ela sai daqui e vem para cá subindo 30%. Por isso, pessoal, que assim, eu não sou de fazer trade, não quero ficar mexendo com trade aqui, mas uma coisa dá para perceber. Se você atuar com consciência e com frieza, infelizmente você tem que ser quase um psicopata, mas se você conseguir trabalhar com essa frieza aqui, você consegue fazer bons ganhos. Sigu, mas eu vou fazer 30% aqui e depois vender ela? Não, aí vai da sua experiência. O que eu quero dizer eu sempre invisto para o longo prazo, sempre invisto pensando em aposentadoria. Agora, se a ação caiu absurdamente, ela deve estar barata. Eu não vou ensinar valuation para vocês aqui agora, não dá tempo, enfim, não vou ser ousado, mas a chance do valuation de mercado, vamos dizer assim, o mercado ter subvalorizado ela é muito grande, por conta dessas coisas que eu falei. Racionalmente, ela vai ter um benefício por conta dessa alta do dólar. Qual que foi o grande problema que aconteceu aqui? É que quando chegou aqui, saiu o balanço dela. E o resultado dela não foi como as pessoas esperavam. Acabou que ela não estava tão posicionada em dólar. Eu não vou entrar nesse assunto, porque a gente pode desviar do tema aqui, mas ela não deu o resultado que as pessoas esperavam.
E, ao mesmo tempo que o resultado saiu dessa maneira, percebam que o dólar começou a subir. Então, ela causou dois problemas ao mesmo tempo. Tá? O dólar começou a cair e a própria ação não respondeu conforme a expectativa dos analistas, e ela acabou caindo, desabando bastante. Está na hora de comprar de novo? Não tenho bola de cristal, mas o que eu posso dizer é o seguinte: a partir do momento que você sabe fazer valuation, a chance de você perceber que a Suzano, que é uma empresa centenária, ela tem histórico para aguentar pressão, ela tem gente que sabe fazer, é uma empresa gigantesca. Na minha visão, a Suzano é uma empresa que, dado que ela caiu de novo bastante desse valor, ela passa a começar a se tornar uma empresa de novo, como eu vou dizer, defasada com relação ao valor que ela deveria ser. Beleza? Bom, estou mostrando uma empresa pontual. Lembra daquilo que eu falei, a gente não vai investir em balaios prontos, a gente vai analisar empresas pontualmente. O que eu estou mostrando para vocês dada a volatilidade do que a gente tem, vale a pena investir no momento que a gente está. Quero provar para vocês que não é uma questão do momento que a gente está, mas sim o momento em que as empresas estão. Se a empresa estiver no momento bom de investir, não interessa o momento que a gente está, interessa que a empresa está boa ou não. Claro, não estou dizendo que não interessa que você vai esquecer que a gente está no coronavírus. Não, eu estou falando assim, a Suzano continuou vendendo apesar do coronavírus. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Vou mostrar uma outra empresa bem interessante aqui. Marfrig. Marfrig é uma empresa de item puramente essencial. Nós estamos falando de alimento, tá? Ainda que algum vegano vai dizer que carne não é essencial, realmente não, mas a nossa grandíssima maioria da população não é vegana, então carne é essencial para o ser humano. E a gente vai... agora eu quero comparar ela com o Infut. O que é o Infut? Da mesma maneira, eu posso comparar ela direto com o Ibov, mas como eu comparei com o índice futuro do dólar, eu quero comparar com o índice futuro da Ibovespa, tá? Ou seja, as pessoas nesse momento aqui fizeram apostas dizendo que a Ibovespa ia chegar nesse determinado valor em 2 meses. Não vem a caso, eu estou só passando algum conteúdo para você. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Veja só como essa empresa vinha muito correlacionado com o índice Bovespa, tá? Veio, ó, bem próximo, bem juntinho. De repente, por algum motivo, ela descolou. E, de novo, ela caiu absurdamente. Esse caiu absurdamente, vocês já sabem. Coronavírus, não precisa repetir. Caiu absurdamente e depois voltou. Então, perceba que em termos de correlação, nesse momento aqui ela correlacionou, mas pelo que eu falei, todas as empresas da Bolsa caíram, não teve saída, todas elas. Então não teve uma empresa que não foi correlacionada à Bolsa. A única coisa que que manteve a correlação inversa, no caso, foi dólar, mas depois acho que eu nem vou entrar no dólar hoje não. O que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, é a mais clara prova daquilo que eu falei do Buffett. Gente, isso daqui não é valor, tá? Isso daqui até poderia estar confundindo para vocês, mas isso aqui é percentual. Mas pode considerar valor que não tem problema, é praticamente a mesma coisa. O crescimento aqui ou a queda, imagina como se fossem valores. Imagina que você investiu no índice Bovespa nesse momento. Aqui eu estou falando de outubro de 2019, tá? Se você investir no índice Bovespa em outubro de 2019, hoje você tem um valor menor do que você tinha no índice Bovespa que você tinha investido lá atrás. Olha o poder do conhecimento. Se você, em vez de dançar conforme a música que está tocando, que é o índice Bovespa, você para pensar que as empresas, até falei outubro, vou voltar, tá? Vou colocar agosto aqui, que é onde ela descontou. As empresas, lembra sempre disso, desde que eu falei lá no começo, que é um dos primeiros capítulos do livro do Warren Buffett. Se você compra a bolsa, você compra arroz junto com carne. E aí você paga preço de carne no arroz.
Se você compra arroz a preço de arroz e carne a preço de carne, barato nos dois, você está ganhando vantagem. Então, olha só, se você comprasse Marfrig em agosto do ano passado, ela subiu absurdamente e caiu absurdamente, claro, a valores de menores que ela estava antes de agosto. Em compensação, de novo, como eu falei, as pessoas compram aquilo que é essencial durante a crise. Por isso que Marfrig, as pessoas olharam de novo, igual a Suzano, caiu absurdamente e o pessoal pensou, peraí, não é bem assim que funciona. Marfrig vende carne, eu estou consumindo carne todos os dias, aliás, estou consumindo mais carne que antes, porque antes eu ia num lugar que vende carne, é mais caro, vem a porção menor de carne, e hoje não, hoje eu estou comendo carne que eu compro no mercado, eu pago os mesmos R$ 30 que eu almoço, só que eu pago R$ 30 em carne, então eu estou comendo muito mais carne que antes. Aí eu penso, então, essa empresa, a Marfrig, ela não vai ter problema no resultado dela. Por conta do coronavírus, não. Olha só o que aconteceu com ela. Ela despontou e subiu absurdamente. Tá? Nesse ponto para cá, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu vou comentar daqui a pouquinho. Eu não posso comentar agora, porque senão eu perco o fio da meada aqui. Depois eu volto e explico essa queda aqui. Isso é pura psicologia do mercado. O que eu quero mostrar para você é quem investiu em agosto do ano passado em índice futuro, ou quer dizer, em bolsa de valor, ou seja, comprou o BOVA11. Eu posso explicar se alguém tiver dúvida no que é o BOVA11, mas é basicamente você comprar a bolsa, né? Você comprar o restaurante, o prato completo. Olha, quem comprou bolsa perdeu dinheiro de agosto para cá. Quem comprou Marfrig ganhou dinheiro, mesmo com toda a crise. Tá? Isso é o que eu quero mostrar para vocês. Ok, vou deixar esse gráfico aqui. Não me deixem esquecer, pelo amor de Deus, que se puder anotar aí, fala, Lucas, você falou que ia falar sobre aquela quedinha da Marfrig. Não me deixe esquecer, tá? Beleza, Sigu, você falou da Suzano. Às vezes eu me chamo de Sigu, às vezes eu me chamo de Lucas, pode me chamar do jeito que vocês quiserem também, tá? Sigu é meu apelido há muito tempo já, deve ter uns 20 anos. Você falou da Suzano, que não está atrelado, da Marfrig, que não está atrelado, mas fala uma que está mais, que foi prejudicial, que se eu tivesse investido eu podia ter perdido dinheiro. Vamos lá. Azul. Acho que até fiz uma besteira aqui, eu coloquei muita coisa aqui para comparar, depois eu volto lá. Gente, eu estou comparando agora Azul com a Bolsa de Valores de maneira geral. Tá? A Azul, agora vamos comparar aqui da mesma forma, lá para agosto, ou vou colocar um pouquinho antes aqui, para maio, junho do ano passado. Quem comprou a Azul... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Quem comprou a Azul lá atrás saiu despontando com relação ao índice Bovespa. Excelente. Eu não julgo ninguém que comprou a Azul aqui porque perdeu dinheiro, tá? Não julgo mesmo. Não julgo mesmo por quê? Porque assim, não tem como a gente imaginar. O coronavírus pegou todo mundo. É uma experiência que se alguém... E olha, eu vou dizer uma coisa. Eu vi muita influência dizendo, até printei, quem me segue aí sabe da sacanagemzinha que eu fiz, que não foi sacanagem. Mas eu vi gente falando assim, o investidor não precisa... O que o investidor precisa estudar sobre o coronavírus? Nada. Isso antes do coronavírus causar isso tudo, né? Eu peguei aquilo, postei no meu story e falei, que absurdo um cara falar isso, porque o investidor não precisa saber sobre o Covid, esse cara não... Enfim, eu não quero falar sobre o cara, mas o que importa é que ninguém sabia o que poderia acontecer. Ninguém. Se soubesse, a gente não estava nessa situação que nós estamos. Porém, tem uma questão. A partir do momento que você sabe do Covid, aí o jogo muda, certo? Então, a minha questão é, olha só, a Azul não voltou para o ponto dela. Por isso que hoje, o que eu faço? O futuro das companhias aéreas, eles estão comprometidos. O futuro está comprometido. Por quê? Porque a gente não sabe quais são os protocolos que vão ser criados para as companhias aéreas. Aliás, eu já estava preparando essa aula e ontem veio uma notícia, né? Acho que ontem à noite, não sei se foi hoje de manhã, acho que ontem à noite mesmo, de que a Latam, não sei se vocês viram isso, mas a Latam entrou com um pedido de recuperação judicial em alguns países como Estados Unidos, Chile e mais um que agora não me lembro, mas particularmente no Brasil e Argentina, não.
Mas, mesmo assim, poxa, nós estamos falando de uma companhia aérea pedindo recuperação judicial. Olha que mundo que a gente está vivendo. Quer dizer, a Avianca já vinha pedido, várias empresas quebram, normal. Mas uma empresa como a Latam, super essencial no Brasil, é realmente, assim, no mínimo, perturbador. Agora, então, o que eu quero dizer? O futuro, uma vez que o futuro da companhia aérea é muito incerto, porque os protocolos podem ser das pessoas viajarem com distanciamento entre elas, e aí eu ocupo menos a poltrona, e aí eu preciso cobrar mais caro. Enfim, é uma loucura. Eu vejo como muita incerteza as companhias aéreas. Não estou recomendando compra ou venda para ninguém, mas eu estou ensinando vocês a olharem que, se vocês investirem num balaio, vocês estão comprando Azul, que subiu sim com relação ao índice Bovespa, mas caiu e ficou abaixo e não recuperou com relação ao índice Bovespa, ao passo que Marfrig e Suzano estão sobressalentes com relação ao balaio. Tá? O que eu estou mostrando para vocês é a resposta do tema de hoje. Compensa investir? Como investir nessa volatilidade? Não se preocupem tanto com a volatilidade, tá? Se preocupem com... César, eu vou só mutar o seu microfone rapidinho, não tem problema, se quiser falar, só chama aí uma atenção, que eu acho que está saindo algum barulhinho. Então, assim, se você for investir, você investe pontualmente. Escolha suas ações pontualmente. É o momento de investir? Sempre é o momento de investir, desde que as ações desde que elas estejam baratas com relação ao que ela deve entregar no futuro, certo? Então, inicialmente era isso que eu queria passar para vocês. Vou até voltar aqui para mim, parar de compartilhar por um momento. E eu quero, antes de passar para o próximo tópico, que é bem interessante, porque eu vou falar sobre projeções de receita para quem quer se aposentar e tudo mais, eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida no que eu comentei, se ficou alguma curiosidade, alguma ação que vocês queiram que eu olhe. Tem alguma coisa que vocês... A bola está com vocês, estou por conta aí. Não, eu particularmente eu entendi. Ficou legal aí? Aham. Bacana. Tem alguma ação que queira que veja? Ficou... Enfim. Oi, Lucas, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Conseguiu. Que bom que você está aqui. Tem um Legal. problema aqui. Mais do que os equipamentos deram problema, mas me fala da Leve 3. Tá certo. Leve 3. Beleza, brigadão. Conseguiu ouvir? Eu queria saber se tu tem alguma análise da Leve 3. Leve 3, perdão, não tinha entendido a ação. Leve 3, legal. A Leve 3, eu vou até colocar aqui o gráfico de novo. A Ariane está tentando se familiarizar com tudo. A Ariane pegou, acho que um pouco o bonde andando aí, depois eu vou colocar todo mundo bem a par. Inclusive, Ariane, qualquer dúvida mesmo, tá? Pode perguntar aí, não tem problema. Leve 3, para quem não sabe, a empresa chama Metal Leve. Aparentemente, inclusive... posso falar sobre a Ambev também, beleza. Inclusive, ela, de cara aqui, né, está muito próxima com o índice Bovespa. E, normalmente, pessoal, isso acontece com algumas ações... aliás, até o contrário, né? Algumas ações que são small caps. Tá? O que significa small cap? Small caps são as ações menores da bolsa. As que, não vou dizer pequenininhas, porque a própria Metal Leve, se eu não me engano, fatura aí em torno de 3 ou 4 bilhões por ano. Tá? Mas são empresas menores, porque quando a gente compara com o Magazine Luiza, por exemplo, o Magazine já está na casa aí de 15 a 20 bilhões por ano. JBS acima de 100 bilhões. Então, as coisas ficam realmente bem diferentes. Mesmo assim, é uma empresa de bilhões. O que a Metal Leve faz, para quem não sabe? Produz peças de aço. Né? Então, ela é uma empresa de transformação do aço, que basicamente o trabalho dela é essa, né? Uma indústria de
de peças. Aí tem vários tipos de peças, né? Eu não vou saber dizer direitinho quais são as principais peças dela, mas tem peças automotivas, enfim, tem vários, basicamente transformação do aço final, entrega final do produto. Só entrando nessa parte, o que significa essa entrega final? É que você tem desde a siderurgia, que é a extração do minério de ferro, até a metalurgia, que é a transformação em aço bruto e chapas de metal, de aço e tudo mais. E aí você vem para a transformação final, que é pegar essa chapa e transformar num produto pronto para ser usado pelas indústrias que utilizam esse material, ou às vezes pelo próprio consumidor final direto. Tá? Bom, Metal Leve é uma empresa que tem uma lucratividade muito grande. Eu vou até mostrar aqui para vocês alguns dados dela pela própria, alguns índices básicos, né? Mostrar o tanto que ela é lucrativa e tem um crescimento interessante, não é um crescimento tão expressivo, mas é bem interessante. Ó, pegar aqui nos últimos 10 anos, ela vem crescendo de pouco em pouco, se desenvolvendo, se estabelecendo, mas vocês podem perceber, eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela é uma empresa que, mesmo nesse ano aqui que teve um lucrinho, ela teve lucro. Então, ó, 83 milhões, 190, 170, é uma empresa muito boa. Agora, o que acontece? Uma vez que ela produz esses itens de base, né? Deixa eu ver até se eu acho o site dela aqui. Tá leve. Se me ajudarem, né? Bom, ó, olha o tanto de itens que ela produz, tá? Desde a parte de veículos de passeio, veículo comercial, todos os componentes internos aí dos veículos elas produzem. E particularmente ela tem tido um bom incentivo de pesquisa em cima disso daqui, tá? Mobilidade elétrica. Então, isso significa dizer que é uma empresa de muita adaptabilidade no mercado e itens de base. Particularmente com relação ao coronavírus, ela é uma empresa que tem mais a perder por enquanto. Tá? É muito bom a sua colocação sobre a Metal Leve, por quê? Porque ela é uma empresa, de certa forma, atípica. Pelo seguinte, ela é uma empresa que tem caixa. Vou até mostrar aqui para vocês. Não quero aprofundar, mas é uma empresa que tem geração de caixa. Tá? 168 milhões no caixa, fora uma boa parte de ativos aqui, ó, ativo circulante. Ela é uma empresa com muita força em ativo circulante. E uma outra questão dela é isso daqui, ó. Cadê? Liquidez corrente. Para que vocês não fiquem boiando, às vezes, com esses indicadores, deixa eu explicar cada coisa que eu falei aqui agora. Opa, o pessoal está para entrar. Entrou. Veja só, pessoal. Caixa, lucros constantes, crescimento, tudo isso demonstra uma empresa muito saudável, tá? Agora, tem uma coisa também que mostra que, além dela ser saudável de maneira geral, de crescimento, ela é saudável em termos até de endividamento. O que é? O que significa liquidez corrente? De maneira bem resumida, é pegar tudo aquilo que você deve dentro de um ano, né, que você vai pagar dentro de um ano, e relacionar com tudo que você tem a receber ou você tem no caixa nesse mesmo período de um ano. Um exemplo besta, tá? Imagina que você tem 10 mil na conta e você tem um cara que te deve 5 mil e não é um cara que te deve, tipo aquele cara que nunca vai te pagar, não. É um fornecedor mesmo, algum cliente seu que você parcelou em 10 vezes lá, uma venda que você fez de 5 mil, né? Você vai receber lá. Então você tem 15 mil a receber. E você tem de dívida, né, num banco, você tem 50 mil em dívida. Porém, 10 mil você paga agora esse ano e os outros 40 mil você paga nos próximos anos. Não sei como é que está lá. Ou seja, você deve para esse ano 10 mil reais
e tem 15 mil na conta. A sua liquidez corrente é de 1,5, que é 15 mil dividido por 10. Significa dizer que a sua possibilidade de pagamento é grande, é forte. Ok? Agora, voltando para o gráfico, eu já fiz essa exposição da metal leve. Alguma dúvida até agora, só para deixar todo mundo na mesma página, que às vezes tem alguém ficou boiando aí e tal. Pode falar mesmo, tá? Pode perguntar mesmo, que a ideia aqui é a gente colocar todo mundo junto. Bom, beleza. Uma vez que vocês entenderam o conceito da empresa, a situação da empresa, a gente pode olhar um pouquinho o gráfico dela aqui para poder entender a situação. Você percebe que uma small caps, ou seja, aquelas empresas menores, elas tendem a não acompanhar tanto o índice Bovespa. Olha só que interessante. Ela veio até aqui, ó, seguindo o índice Bovespa. Subiu. Compartilha com a gente Perdão. Olha só que besteira, ó. Nossa, então vocês não viram nada dos indicadores? Não, mas essa é as partes que dá para Para abstrair, né? Gente, peço mil perdões aqui, eu estou achando que eu estou mostrando para vocês esses indicadores. Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês, tá? Crescimento da receita está aqui. Os lucros dela está aqui também, ó. Então 83, 190, 170, 190. Quando deu o lucrinho, deu 4 milhões, mas normalmente deu muito... Está no site da Kia. Oh, meu Deus do céu, mas é um ignorante mesmo. Olha só. Pronto, pelo amor de Deus. Muito obrigado, Cris. Ainda bem que você está interagindo comigo aí. Você já é minha ajudante oficial aí para poder não me deixar fazer besteira. Obrigado. Bom, agora, pessoal, está todo mundo enxergando a minha tela. A tela certa, na verdade, porque você estava enxergando a tela, mas não estava enxergando a tela certa. Ok. Então, aqui, ó. Você tem esse lucro de 83, depois de 190, 170 e tudo mais. Lucrinho de 4, mas sempre lucrativo. Os indicadores que eu estava comentando era aqui, ó. Liquidez corrente, tá? Gostaria muito de passar, até a gente já passou algumas vezes, né? Já teve alguma vez aqui que a gente falou sobre esses indicadores. É interessantíssimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre eles, me pergunta. Mas particularmente agora eu quero falar só desse daqui, ó, liquidez corrente. Por quê? Porque é o que mais indica que a empresa, nesse momento de coronavírus, não vai ter tanto problema com relação a uma não receita, tá? Ou seja, se você tem aqueles 15 mil que eu falei de caixa para poder pagar 10 mil, na pior das hipóteses, você faz o quê? Você deixa de receber 5 mil, porque aquele cliente que estava te devendo não conseguiu te pagar, ou seja, o seu fluxo de caixa reduziu. Em compensação, você tem 10 mil para poder pagar. Então, o que eu quero dizer é, a empresa não vai sofrer tanto por conta de cheque especial e por aí vai. Tá ok? Beleza. Então, agora, o que eu quero mostrar é o gráfico. E eu tinha mostrado aqui também, eu queria mostrar esses produtos para vocês. Então, aqui tem todos esses produtos aqui que ele trabalha. Ó. Veículos de passeio, veículos comerciais, aqui está um pouco de lado, né, serviços gerais, tem bastante peça que ele produz. Mas aí, beleza, voltando aqui para o gráfico, eu pergunto para vocês. Vocês acham que uma empresa que fornece esses produtos finais, essas peças finais, elas são que tanto essencial para nossa sobrevivência? Essa é a grande questão. Se ela não for tão essencial, eu não tenho essa resposta, tá? A gente teria que analisar junto e, de novo, friamente pensar nisso. Se ela... Tem duas respostas. Ou ela faz parte de itens essenciais, que não vão deixar de vender, ou ela não faz. Simples assim. Se ela fizer parte dos produtos essenciais, não tem nem o que discutir. É só... manter o padrão e pronto, acabou. Se ela não for produtos essenciais, a minha pergunta é, ela consegue aguentar a crise? E eu já respondo, pelo que eu vi lá, aparentemente ela consegue aguentar a crise. O que significa aguentar a crise? Não falir. Por incrível que pareça, aguentar a crise é isso. Ou seja, se a empresa não falir e não ter possibilidade de falência, ela volta a funcionar normal. É só uma questão de
você jogar para frente alguns lucros que você vai ter, assumir algum prejuízo por agora e tudo volta ao normal. Eu acredito particularmente que a Leve está nessa configuração. Tá? Tudo vai voltar ao normal. O consumo dos produtos que ela fabrica, eu não acho que ela seja de bem essencial, tá? Não acho que até pode ser que algumas peças tenham sido vendidas a mais, aí diferente do passado, mas no global o que ela vende não teve tanta saída agora, ela vai ter impacto sim com a receita por conta do coronavírus. O que eu percebo é que aparentemente ela tem muita gestão boa, de qualidade, com lucratividade e não vai quebrar. Ou seja, se a gente no futuro voltar a consumir todos esses produtos das peças do carro, ou seja, se a gente continuar comprando os carros que usam as peças da Metal Lab, a Metal Lab volta a faturar. E uma questão só de uma oscilação, um ano ruim. Aí, poxa, todo mundo tem um ano ruim na vida. Esse é o ano, aliás, de quase todo mundo, literalmente, da Metal Lab. Agora, olha uma situação interessante com relação a small caps, tá? Você pode ver aqui que em 2018 ela acompanhou o índice Bovespa nessa faixa. Aí ela caiu também, de certa forma, acompanhando um pouco o índice Bovespa. De repente ela disparou. E, aliás, ela foi contra o índice Bovespa, porque o índice Bovespa começou a cair e ela subindo. Só que aí ela resolveu cair também. E ela foi subindo depois de acordo com o índice Bovespa. E ela resolveu cair e o índice Bovespa resolveu subir, ou seja, ela tem correlação que a gente chama de zero. Correlação -1 a empresa sobe e a outra cai, a outra sobe e a outra cai, e por aí vai. Correlação 1, uma sobe, a outra sobe, uma desce, a outra desce. Correlação 0, o nome diz, não tem correlação nenhuma. É o caso da Metal Lab, como é o caso de muitas empresas que são small caps. Tá? Não vou entrar nesse assunto para não confundir nem nada, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Ela tem essa ascensão junto com o índice Bovespa, de vez em quando sim, de vez em quando não. Hoje, o que eu acredito ela é uma empresa que não vai quebrar, e se ela não quebrar, ela tende a voltar nos patamares que ela estava antes, tá? A gente não pode fazer valuation por valor que ela já foi, nunca devemos fazer isso. Se a gente for fazer isso, a gente vai comprar Oi, porque Oi já valeu R$200 e hoje está 60 centavos. No entanto, a Oi pode quebrar. Então, não é para ninguém investir porque a empresa já valeu alguma coisa, tá? A gente vai investir porque ela tem possibilidade de lucrar. A grande questão é, se a Metal Lab tiver possibilidade de, no ano que vem, voltar a lucrar o que ela já continuaria lucrando, é o que a gente chama de curva em V, e ela volta aqui, ó, ela subiria 60% com relação ao valor de hoje, tá? Acho que foi bem respondido, né, Cris? Ou tem alguma coisa que você queria que eu... Não. Foi Ficou bem, legal? bem colocado. Gostei, sim. Legal, Contou coisa algumas boa. coisas que eu não tinha percebido e outras que veio confirmar. Obrigada. Maravilha, fico satisfeito. Eu só preciso agora voltar no chat porque o Alexandre tinha falado sobre a Ambev. O Alexandre está aqui ainda. Tá ali. Deixa eu só voltar aqui. Tá aí. E só para confirmar se foi só ele. Foi só você aqui. Beleza, Ambev. Ambev é um caso bem interessante, tá, Alexandre? Por quê? Vou comparar aqui a Ambev 3. Vocês continuam vendo meu gráfico, né? Pelo amor de Deus, não é clear nem nada. Ok. Tá por aí. Legal. A Bev, bom, eu não vou comparar nenhuma agora, não. Eu vou comparar só com o índice futuro, depois eu falo o que eu queria comparar. Mas é a Bev com a Bev. Depois eu comparo. Olha só, a Ambev é uma empresa que é muito correlacionada com o índice Bovespa, tá? Super tranquilinha aqui e tal. E, particularmente, ela descolou um pouco nos últimos 2 anos. Vocês podem perceber que o índice Bovespa subiu aqui e ela começou a cair aqui. Tá? Isso aqui foi ali meados de setembro a dezembro de 2018. Tá? Por que ela fez essa descolada aqui? Olha só que interessante. Tá? Em primeiro lugar, Ambev. Acho que todos aqui conhecem a Ambev. Alguns até vão consumir daqui a pouquinho. Ambev basicamente é cerveja. Cerveja, refrigerante, né, líquido de maneira geral. Ok.
A Ambev está numa fase de pura estruturação, de pura vaca leiteira. A Ambev não pode mais comprar cervejarias, o CAD não permite. Por quê? Porque ela já estabeleceu um crescimento, ela já se estabeleceu no mercado de maneira gigantesca e isso ela acaba monopolizando demais e sendo ruim para a própria economia. Então, em compensação, apesar dela não poder crescer mais, ela é uma empresa que sempre foi uma gestão maravilhosa, lucrativa aos montes. Eu arriscaria dizer que a empresa nunca teve lucro na vida dela, nunca teve prejuízo na vida dela, perdão, sempre teve lucro, porém, aconteceu uma coisa muito interessante em outubro de 2018, se chama eleições. E aí, olha só, não vou entrar em política, mas não tem como negar que entre Haddad e Bolsonaro, o Bolsonaro tinha perspectiva da economia, Bolsonaro tinha Paulo Guedes, e o Haddad, as pessoas colocavam como sendo o que aconteceu na época da Dilma, que a bolsa caiu, economia, tal. Não é minha intenção entrar em política, mas não tem como negar que a esperança dos investidores aumentou muito com a entrada da direita de volta no poder. O que significa dizer isso? O que isso tem a ver com a Ambev? Gente, a Ambev é uma empresa tchutchuca, deliciosa, lucra, é renda fixa total. E as pessoas estavam procurando renda fixa na incerteza. Todo mundo só procura um ganho. Aí vocês lembram, né? Relação de risco-retorno. Se você quer um risco maior, você precisa arriscar. Se você quer um retorno maior, você precisa arriscar mais. Se você quer pouco risco, você precisa exigir um retorno menor. O que aconteceu? A Ambev estava nessa questão, assim, todo mundo indo para a segurança, porque, não sei, vai que acontece alguma coisa. A partir do momento que a eleição acontece, ou mais ainda, né, que as pessoas começam a acreditar que é certeza que o Bolsonaro vai ser eleito, a Ambev perde a força. Por quê? Porque agora eu não preciso mais me encostar num investimento seguro. Eu posso ir para os arriscados, porque os arriscados, em tese, vão dar mais retorno para mim. Entende a grande diferença? Aí as pessoas deixam de lado um investimento seguro e passam aqueles mais arriscados que têm mais potencial de crescimento, de aumentar lucro e tudo mais. E aí as pessoas, o que acontece nesse momento é literalmente uma troca de dinheiro entre as ações. Lucas, mas se eu estou tirando dinheiro da Ambev e colocando na VEG, eu não estou colocando tudo dentro do índice Bovespa? Sim, está colocando tudo dentro do índice Bovespa. Só que tem um fatorzinho que é bem interessante da gente colocar aí, que é, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, se vocês não entenderem, eu explico de novo, não tem problema. Lembra que eu falei do arroz e da carne, do restaurante? O índice Bovespa você paga tudo no mesmo balaio, mas e se eu falar para você que o arroz custa R$10 e a carne custa R$20, tá? O balaio custa 30, certo? O que acontece é que agora eu estou tirando R$5 do arroz e comprando mais carne. Só que, veja só, o preço das coisas é dado assim, o preço não altera muito com a quantidade. Como assim? Alguém que paga R$35 na mesma quantidade de carne, você concorda comigo que é a mesma quantidade de carne por R$35 ou por R$40? Foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a colocar mais valor num produto, mas não necessariamente esse produto foi mais comprado. Vou mostrar para vocês. Imagina que em vez de eu comprar 2 pratos de R$30 cada um, eu compre um prato por 60. Eu deixei um prato de lado, mas comprei um prato por 60. O prato passou a ser um valor muito mais caro. Então, não precisa ficar preocupado se vocês não entenderam essa questão aqui. Não é? Eu já começo a entrar para uma complexidade do índice Bovespa, eu não quero isso. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, é possível, com a troca de mão das ações, o valor do índice subir e o valor dessa ação cair. Foi isso que aconteceu aqui. Beleza. Agora, o que acontece nesse momento? A Ambev está, sim, no momento de produto essencial.
todo mundo está consumindo Ambev, não vai deixar de consumir Ambev. Muitos dizem até que está consumindo, o pessoal está até querendo que o bar abra para poder parar de beber cerveja, porque está bebendo muita cerveja em casa e no bar não bebia tanto. Beleza. Só que aí a gente começa a entrar em outros fatores aqui que já começa a complicar. Perdão. A Ambev, ela vende muito, normalmente vende muito para os bares e tudo mais, e para festa, e por aí vai. O que acontece? Qual que é a possibilidade dos bares e restaurantes voltarem a todo vapor como estava antes? Até acho que volta, mas infelizmente, eu preciso dizer que acho que vai demorar 1 ano, 2 anos para os bares voltarem. Perdão. Porque os bares e restaurantes, e principalmente eventos, foram os que mais sofreram na crise. Por quê? Porque a gente não pode se aglomerar. E um barzinho à noite é pura aglomeração. É só isso que é o barzinho. Aliás, a gente vai para barzinho para ver gente. Aliás, eu sou o cara que vai para o barzinho mais cedo, porque eu não quero ver tanta gente. Depois, na hora que o bar está lotado, que eu não consigo mais conversar direito, é a hora que eu volto para casa. Mas é isso que todo mundo gosta de muvuca. Se eu gostasse de ficar só em casa, eu já não ia para o barzinho e estava tudo certo. Entende que o futuro da Ambev não é que esteja comprometido, mas ela já não tem como crescer muito. E ainda com uma certa dificuldade de continuar com a mesma venda que poderia ter, ela passa a ser uma empresa menos interessante. Não significa dizer que ela não é interessante, ela é muito interessante, mas ela é menos interessante. Só para mostrar para vocês aqui alguns indicadores dela, para poder mostrar para vocês na prática o que eu estou querendo dizer. Ela é uma empresa que está negociada hoje a 18 vezes preço por lucro. O que significa isso? De maneira muito resumida, tá? Eu não quero complicar aqui para ninguém. R$ 18 de preço por lucro significa basicamente você comprar uma ação por R$ 18 e receber R$ 1 de lucro dela, tá? Para ficar mais fácil de você interpretar essa conta, multiplica esse 18 aí por 5,5. Vai dar 100. Aí eu te pergunto, R$ 100 para você receber 5,50 no fim de um ano, é interessante para você? Você acha que 5,5% ao ano para você investir na renda variável é uma boa? Na verdade, é uma renda variável que não varia tanto, porque nós estamos falando de Ambev, tal. Mas ainda é renda variável. O que acontece hoje que eu vejo ela não tem perspectiva de crescimento. Então, e mais ainda, com essa questão dos bares, está um pouco comprometido. Não estou dizendo que é bom ou ruim investir nela, estou só fazendo uma comparação com vocês aqui. Não é porque ela, por mais que seja um item essencial, ela vai continuar como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque, diferentemente do metal leve, os carros vão voltar às ruas. Talvez a gente volte em menos quantidade, porque está fazendo mais home office, mas é difícil mensurar isso. A gente ainda vai ter muito produto sendo consumido logo que acabar a quarentena em todos os lugares do Brasil. Tudo vai voltar ao normal, a gente vai continuar pujante na economia, com todos os problemas, com todos os percalços, mas o que eu quero dizer os bares são os principais distribuidores da Ambev. Eu não consigo acreditar que os bares voltem com tanta força tão rápido. Tá? Eu acho que vai demorar. Aqueles bares que continuarem vivos, os que não pedirem falências, vão voltar e vão explodir de gente lá nele, porque está todo mundo amarrado, doido para poder ir para um boteco tomar uma. Mas muitos bares vão falir, então eu acredito que a Ambev tem um pouco de demora. Por isso que a bolsa está subindo e a Ambev está andando de lado no momento. Alexandre, eu respondi sua pergunta, não sei se era isso que você queria falar. Tem alguma coisa? Beleza? Respondeu sim, valeu demais. Valeu. Show de bola. Mais alguma empresa, alguma questão, alguma dúvida que ficou para trás? Eu fui muito profundo no conteúdo, muito superficial. Eu preciso desse feedback de vocês. Assim, alguém não está entendendo nada e está aqui por educação ainda, porque já se perdeu.
Como é que está aí o conceito com que eu estou passando aqui? Para mim tá bom, tá ótimo. Tá legal? Também tô gostando. Lucas, me faz uma gentileza. Eu tô com o meu celular assistindo, porque no computador eu não consegui nem no outro, e meu tá com uma tela rachada. E eu queria o site que tu mostrou, esses gráficos, para mim poder acompanhar depois também por esse site. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou te mandar aqui no chat, mas posso te mandar no WhatsApp, você me pergunta também? Pode ser, pode ser. Eu vou mandar aqui de qualquer forma também, statusinvest.com.br, mas esse gráfico que vocês estão vendo aí agora, da Ambev, eu espero muito que vocês estejam vendo, espero que não tenha falhado de novo. Esse gráfico da Ambev, com comparação, ele vem da corretora, tá? Até por isso que vocês viram que a clear estava aberta aqui, é onde eu puxo abro o gráfico por ela, tá? Você precisa ter conta em alguma corretora para poder acessá-lo. Praticamente todas as corretoras usam o Trade Zone, tá? Mas eu realmente não vou conseguir simplesmente falar para você, olha, acessa o site e pronto. Teria que ser, eu não sei se você tem conta em corretora. Se você tiver, acessa pela corretora que você deve conseguir abrir. Até pela própria Clear mesmo. Também dá para entrar. Ótimo, beleza. Basta você entrar lá no menos pagar a taxa de corretagem, melhor. Isso, com certeza, com certeza. De qualquer forma, pessoal, tem como, imagina, tem como vocês abrirem muitos gráficos pelo próprio Google, tá? Nem sempre é o melhor para olhar, mas se eu digitar aqui, ó, a BEV3 no Google, ele me dá aqui um gráfico, tá? Então dá para a gente começar aí a ir estudando. Você coloca aqui, ó, 5 anos máximo e tal, para poder ter alguma análise, tá bom? Bom. Lucas. E aí? Então, cara, eu gostei muito aí dessa parte dos gráficos, com essa relação que nos dá muita, digamos assim, subsídio, né, para começar a entender realmente as empresas, para estar com mais segurança na hora de estar investindo no que você quer, seja a longo prazo, a médio ou até mesmo a curto prazo, né? Eu acho que esses gráficos nos dão uma boa noção de como a gente pode estar exercendo a compra de algumas ações e com qual objetivo, né? Cada um tem o seu, então, um gráfico, gostei muito dessa comparação com esse Bovespa, porque às vezes, Bovespa caiu, tá, o cara fica meio louco, porra, e aí, vai cair minha ação também? Essas correlações nos faz, pelo menos para mim, procurar empresa que não tenha tanta correlação com esse Bovespa, que ela seja correlação zero e que ela venha com uma crescente, né? E agora, como você disse, essas empresas que agora estão caindo, mas elas são essenciais lá na frente. Então, é bom o cara se organizar e verificar um pouquinho de economia mesmo, de mercado, para saber a importância dessas empresas para a volta do mercado. Então, deixar o coração um pouco de lado aí, né? E pensar com a cabeça mesmo. É isso aí. Com a cabeça, legal. É verdade. Valeu. Bom, gente, show de bola. Eu tenho uma coisa para passar para vocês aqui. Espero muito que vocês estejam vendo agora a minha tabela que eu coloquei aqui no Excel. Estão olhando? Estão visualizando? Beleza. Por que eu quero mostrar isso aqui para vocês? Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora, dessa vez eu vou mudar de tela, porque na outra tela eu acho que eu consigo mostrar mais coisa, tá? Deixa eu mudar para cá. O máximo que vai acontecer é vocês me olharem de lado. Vocês estão visualizando a planilha ainda? Sim. Beleza. Ok. Sim. Tá. Então eu vou ficar um pouco de lado, porque eu estou no monitor maior aqui, que fica mais fácil para vocês visualizarem tudo. Eu vou até conseguir dar um zoom aqui. Pessoal, o que é essa planilha? E aí essa é até a surpresinha que eu vou mandar para vocês. Tá? Vou passar essa planilha para vocês brincarem à vontade. Por quê? Todo mundo, ou quase todo mundo, né, se organiza para investir pensando numa aposentadoria. Essa aposentadoria ela pode ser literalmente aposentadoria mesmo, pode ser uma viagem que quer fazer,
enfim, investe para poder colher um fruto maior lá no futuro, certo? Isso aí não tenho que contestar. O que eu quero trazer para vocês aqui são algumas oportunidades. A Ariana caiu, vou até repetir, porque eu acho que ela perdeu uma parte importante. Ela estava aqui e de repente ela caiu. Ariana, você consegue me escutar aí? Não sei se ela mandou no chat. Bom, mas como eu vi que ela entrou aqui de novo, acho que tá tranquilo agora. Então, só repetindo aqui, essa planilha é interessante. É a surpresinha que eu vou mandar para vocês, que é para a gente fazer simulação de quanto que eu vou ter, quando, ou então quanto que eu preciso juntar para ter aquele tanto. Como assim? Eu vou fazer uma brincadeira aqui e se alguém quiser se candidatar para poder falar alguns valores, eu faço aqui junto, tá? Então, eu vou fazer uma simulação. Se alguém quiser brincar, me fala alguns valores, alguns anseios que eu vou fazer aqui. Bom, imediatamente eu vou colocar o seguinte. Eu quero me aposentar daqui 25 anos e a minha expectativa é de uma receita em torno de 7.500 por mês, tá? Ou seja, eu vou me aposentar daqui 25 anos e eu vou ter uma aposentadoria de modo que eu não comprometa nada do meu capital, e eu tenho 7.500 por mês para poder usufruir desse investimento que eu fiz. Até aí, beleza? Tranquilo? Pessoal, para eu fazer essa configuração, eu teria que investir, se eu conseguir 10% ao ano, que é possível se vocês pegarem alguma casa de análise simples, se vocês, enfim, pelo amor de Deus, não tem como fazer 10% ao ano investindo só em renda fixa, tá? Já foi essa mamata, tá? Mamata da Selic 14%. Isso dificilmente volta. Se voltar é porque o Brasil está lascado de novo, então não é a melhor ideia. É com renda variável. Porém, eu estou falando renda variável com vocês seguindo algum analista, alguma coisa assim. Valor presente significa o quanto que você tem hoje para investir. Vamos supor que eu tenha 10 mil reais hoje, tá? Coloco 10 mil reais aqui e vamos que vamos. Eu vou colocar em negativo. Eu já vou explicar isso para vocês. E, aliás, eu acabei de lembrar que ninguém me lembrou de falar da queda da Marfrig, tá? Eu preciso olhar lá depois. 25 anos para poder investir. Eu preciso colocar por mês R$ 1.128. Se eu puser R$ 1.128 todo mês, daqui 25 anos eu tenho 1,5 milhão de patrimônio e uma aposentadoria de R$ 7.500. Tá? O que eu quero mostrar aqui? Não, antes de eu falar. Nesse gráfico de baixo, nessa tabela de baixo, eu tenho o inverso. Aqui eu coloco quanto que eu consigo investir todo mês. Eu vou colocar os mesmos R$ 300, os mesmos 25 anos, tá? E o que eu quero mostrar aqui para você? O único dinheiro que eu tenho para investir é R$ 300 por mês. É isso que eu tenho para investir. Tudo bem, com R$ 300 por mês que você tem, ao longo de 25 anos, você tem R$ 370 mil e aposenta com R$ 1.800 todo mês. Tá? Eu costumo colocar esses valores porque um valor que eu, entre aspas, mais gosto de mostrar, que é o mais impactante, é o valor da aposentadoria do INSS. É claro que não dá para comparar 100%, tem outros fatores para se levar em conta, mas eu vou fazer uma pequena comparação. A aposentadoria do INSS, a gente está falando de 40 anos trabalhando, certo? Às vezes até 45, dependendo do caso aí. Vou colocar 40 anos trabalhando, que seria 480 meses. Se vocês depositassem R$ 300 por mês no INSS, e eu sei que eventualmente alguém contribui com isso, porque esse aqui seria um salário de 3 mil e poucos reais, tá? Se você coloca R$ 300 por mês, fora a parte que o patrão paga, né? R$ 300 por mês, você se aposentaria em 40 anos com R$ 1.600.000, certo? E 8 mil por mês. Gente,
um salário de 3 mil e poucos reais, você poderia ter, fazendo 10% ao ano, você poderia ter 1.600.000 e 8 mil reais por mês. O tempo leva a seu favor. Por isso que hoje meu sonho não é voltar com 16 anos sabendo tudo sobre festinha, sobre curtir a vida, sobre nada. Eu queria voltar com 16 anos com um conteúdo de investimento. Era isso que eu queria. Eu estaria hoje super tranquilo e super bem direcionado para o resto da minha vida. Só que eu não estou mais com 16 anos. Então, a minha realidade é outra. O que eu vou colocar aqui agora, olha o tanto que é chocante isso daqui, tá? Vou colocar esse valor sendo o mesmo valor daqui de cima, só para a gente fazer uma comparaçãozinha. Olha só o que eu vou mudar. Eu vou tirar aqui os 10 mil reais, vou colocar que eu estou começando a investir agora. Vou fazer uma alteração só. Pirem para isso. Para você aposentar daqui 25 anos, eu vou até repetir aqui, para você aposentar daqui 25 anos, com 1.500.000 de patrimônio e R$ 7.500 todo mês caindo na conta bonitinho, sem depreciar seu patrimônio, você precisaria investir 1.200 todo mês se você fizer 10% ao ano. Agora, e se você tiver conhecimento do que eu acabei de falar, de em vez de escolher a bolsa de valor, porque está todo mundo indo na bolsa, você escolher Marfrig, escolher Suzano, escolher as empresas corretas para poder ganhar dinheiro com elas, e não só empresas, mas fundos de investimento imobiliário, fazendo uma carteira redondinha, tendo ciência de que não tem nada para investir, nada que vale a pena investir, não invista. Tem coisa que vale a pena investir, invista. Tendo esses conceitos, eu continuo não conseguindo aportar mais que R$ 1.200. Por quê? Porque R$ 1.200 é o meu limite de aporte por mês. Isso depende do quanto eu ganho de salário. Só que você consegue, com conhecimento, mudar uma coisinha. Olha só. Qual dessas coisas aqui você acha que dá para mudar com conhecimento? R$ 1.200 por mês dá para mudar com conhecimento? A não ser que você use o conhecimento para ganhar mais dinheiro, porque você trabalha numa empresa melhor. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando conhecimento em investimento. Não, você não muda R$ 1.200. O tempo você muda? Não muda. Você quer aposentar em 20 anos, em 25 anos é 25 anos. Não muda. O que você consegue mudar, então? A rentabilidade. A taxa de lucro. Aí, olha só. Eu vou passar de 10% para 15%. Ah, mas 15% é muito. É muito. Tá? Ainda sendo muito, olha só que interessante. Dá 1,17% ao mês. Não é nada comparado aos 3, 4, 5% ao mês que um empréstimo de banco faz com você. Certo? Banco cobra isso. E aí é uma coisa interessante, né? Muita gente fala assim, o banco é sacanagem, banco é sacanagem. Beleza, invista em banco então, porque o banco lucra bastante, a não ser que você, claro, não seja uma questão moral de não investir em banco, que você acha que é ruim, é outra história. Mas em termos de lucratividade, o banco tem um bom retorno. Gente, 15% ao ano que eu mudei, passou de R$ 1.200 para R$ 550. Aí eu te pergunto, o que é mais fácil? Você ter conhecimento para investir bem e baixar o valor de investimento de 1.200 para R$ 550 e continuar com os mesmos 1.500, R$ 1,5 milhão daqui a 25 anos, ou investir porque o colega falou, porque a notícia saiu, porque não sei quem falou, porque o valor econômico disse, tentar 10% ao ano, que não é também simples de fazer, mas é muito mais possível, qualquer pessoa com qualquer recomendação comum aí poderia fazer, e investir R$ 1.200. Eu prefiro pegar os mesmos R$ 1.200, gastar 700 no boteco. A Ariana já falou aqui também que o consumo dela com a Ambev aumentou. Eu prefiro gastar os R$ 700 para viver a vida hoje e pegar 550 e investir nas ações da Bolsa e tentar a rentabilidade de 15%. Querem fazer alguma simulação aqui com algum valor? Eu queria com menos tempo. Tá, Cristiano Tem pediu jeito? menos tempo. Tem sim. A Keila pediu... Ia falar alguma Menos coisa? tempo.
Menos tempo também? Legal. Todo mundo querendo Eu também acabar vou logo com essa com vida, né? menos tempo aí, que a gente acha que estamos numa reta meio que na dobrada da curva. Eu aí. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Uma outra 20 coisa, você vai anos. disponibilizar para nós essa tua Sim, planilha? sim. Vou colocar. Ah, beleza. Vou colocar para você. Então tá. Bom, mantendo os 15%, 20 anos é um tempo menor, não sei se era esse o tempo que você estava pensando. Eu quero 10. 10 anos, Eu legal. pensei. Gente, isso aí é simples, tá? Quanto menos tempo, mais você precisa dispor dinheiro para isso. Aí, você precisa, para ter 1,5 milhão, você precisa colocar R$ 5.700 todo mês para ter a mesma rentabilidade. E aí, agora eu preciso dizer como mentor financeiro e tudo mais. Eu não ouso colocar mais que 15%, até pode ser até 20% e tal, ainda é possível, mas eu acho que eu preciso pegar algo que seja mais factível, tá? Eu poderia colocar aqui, não, vamos pôr 20% aqui para aumentar a rentabilidade e melhora lá. Mas eu não vou, eu seria um pouco imprudente e negligente dizer isso. 15% é mais que justo. Para ter 1,5 milhão, tem que pôr 5.770. O que a gente pode fazer é uma outra conta. Dado 700 mil aí, Lucas. 700 mil reais, Em 10 anos. baixou para 2.700. A rentabilidade ela influencia muito quando a gente coloca um pouco mais de tempo. Então, no caso de 10 anos, para aposentar com 700 mil, que seria R$ 3.500 todo mês, sem muito problema, R$ 2.600. Se colocar uma entrada aí. Ah, Se beleza. colocar uma entrada aí de 20. Uma 20 entrada mil. de 20. Reduziu mais um cadinho, ó. 2.400. Beleza. Beleza? E aí, pessoal, desculpa, tem mais alguma mudança? Querem fazer com o valor assim? Olha, eu posso investir 1.000 por mês, quanto que eu vou ter? Alguém quer fazer uma simulação assim? Colocando lá, sem entrada, mas aqueles 550 que você falou, mensal. No mensal. Quanto que daria em 10 anos? 550 em 10 anos. Opa, perdão, fiz um erro aqui. 120. Bom, pessoal, eu fiz um erro da planilha que eu mesmo fiz, tá? Só é para mudar os valores que estão em cinza, tá bom? Não precisa mudar os valores do branco. Muda só os que estão em cinza. Então, aqui eu coloquei o tempo em meses. Vocês precisam colocar, em vez de colocar 10 anos aqui, coloquem 120 meses, tá? Nesse aqui de baixo. No de cima, vocês colocam 10 anos mesmo. Então, você vai ter, em 10 anos, investindo R$ 550, com 15%, você tem 143 mil. Quem tiver um pouquinho mais de tempo, vou colocar mais 5 anos aqui, 180 meses, a gente foi para 335 mil. Tá? Uma coisa que eu gosto de falar é a seguinte. Eu penso muito no agora. Eu acho que, assim, às vezes a gente deixa muito para viver só daqui um tempo, e aí daqui a um tempo a gente já não está com muita energia, não está com muita saúde, mudaram os gostos. O que eu faço, então? Eu sempre penso na aposentadoria, tudo que eu faço é para aposentadoria, porém, tem uma coisa que é interessante a gente pensar. Eu tenho algumas coisas que eu gosto de fazer, até brinco com a minha esposa, né, que ela dá muito valor para casa, para apartamento. Então, o apartamento que a gente tem aqui é nosso. E financeiramente não vale a pena, mas emocionalmente vale. E é isso que importa. A gente tem que estar satisfeito. A gente não tem que estar necessariamente milionário. Não adianta nada a gente estar milionário e não ter felicidade, certo? Então, a gente tem que estar bem. Só que o que me faz feliz não é necessariamente ter um apartamento próprio. Eu sou muito nômade. Durante a faculdade, eu mudei 5 vezes. Eu não tenho nenhum apego, nenhuma necessidade. Se alguém me mandar embora, eu vou para casa de um amigo, vou encher o saco de alguém, da minha mãe, sei lá, e estou me virando. Só que tem uma coisa que eu gosto muito. Como vocês podem perceber, eu tenho um certo porte e eu gosto muito de comida. Aliás, os exemplos que eu dou são todos de comida. Eu falo de restaurante, de churrasco, tudo mais. Ou seja, eu gasto hoje 500, 600 reais, agora não hoje porque nós estamos na quarentena, mas com churrasco, com churrascaria, com bom restaurante. Às vezes a gente vai almoçar e minha esposa é diferente, ela prefere um lugar que você paga
30 reais o quilo, 25 reais o quilo. Eu vou no que é 70 reais o quilo. Por quê? Porque eu acho gostoso. Eu como ali, eu falo, cara, tá me dando água na boca só de falar. Por que eu estou dizendo isso? Esse restaurante que eu gosto de ir por quilo, por exemplo, que é 70 reais o quilo, a comida fica em torno de 40 reais, né? Come, tem um refrigerante não, um suco, não toma refrigerante. Beleza, vou colocar 50 reais essa saída. Olha só, gente, se eu tiver 10 mil reais investido, tá? 10 mil reais investido, eles me dão com segurança 50 reais todo mês. O que eu estou mostrando com isso? Eu estou mostrando que se eu tenho 10 mil reais investido, aqueles 50 reais que me deu de lucro e que o 10 mil não muda nada, ele continua 10 mil, só que ele me deu 50 reais de lucro, eu vou num restaurante e penso, essa comida eu estou comendo sem ter que trabalhar nada. Quem trabalhou foi o dinheiro lá que fez para mim. Eu acho muito mais gostoso do que pensar que eu não tenho 200 mil, eu não tenho 300 mil, eu não tenho 500 mil. A gente fica pensando muito naquilo que a gente não tem, enquanto aquilo que a gente tem pode nos dar, que seja 1 ou 2 horas de prazer num restaurante, que é o meu caso, talvez a sua hora de prazer seja, como conversando com o Arthur hoje, falou que não, meu prazer é ir de bicicleta para Bela Vista e comer um salgado lá, ótimo. Mas esse prazer, você está o seguinte, eu não precisei trabalhar nada para ter esse momento. Vai chegar um momento da sua vida em que você vai ter vários desses prazeres que você não precisa mais trabalhar. Então, por isso que eu sempre digo que eu espero daqui 10 anos estar meio aposentado. Essa é a minha visão. Do tipo, eu posso trabalhar meio período, porque o outro meio período eu não preciso mais trabalhar. Entende? Daqui 15 anos, talvez eu possa trabalhar 70%, 30% da minha semana, porque os outros 70% estão garantidos. Então, eu tento trabalhar a minha projeção nessa maneira. Não sei se faz sentido para vocês, se ficou interessante essa colocação, mas pelo menos essa é a minha filosofia de vida aí para vocês. Certo? Alguma dúvida? Alguma outra simulação? Não, manda a planilha que a gente brinca. Beleza, show de bola. Pessoal, então assim, bom, na verdade, vocês que estão aqui, a maioria até já cheguei a conversar antes, a gente está fazendo um lançamento, e aí é um outro, vou chamar de brinde, né? Mas uma coisa que a gente está fazendo é que a gente está querendo fazer um programa de mentoria em grupo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente já pratica com várias pessoas a mentoria particular, a mentoria em casal, e a gente pensou assim, cara, o nosso preço não é barato, nosso preço, e ele ainda vai aumentar, o nosso preço vai sair de 2.400 para 2.800, e a mentoria em casal, que era 3, vai para 3.600. Só que mesmo assim a gente pensou assim, em alguns casos a pessoa não precisa de algo muito particular, ela está no momento de conhecer algumas coisas, e a gente pode fazer isso em grupo, como a gente se interagiu aqui. Então, como eu já tinha falado, eu acho que o Gabriel falou com a Keila, eu já tinha falado com a Gisele, com a Ariane. A gente está fazendo hoje, até o fim da semana no máximo aí, a gente está fazendo uma turma de 5 pessoas, uma turma que é um pontapé da mentoria em grupo específica, tá? Porque a gente fez alguns exemplos aqui, veio testando algumas coisas, não precisa mais testar, agora é uma mentoria de fato, assim, para a gente se reunir pelo menos uma vez por mês durante 2 horas e ao longo de 12 meses e ter todo o acesso direto a mim, ao Gabriel, ao Nicolas também, que é um analista CNPI que pode recomendar ações para vocês, está dentro do bônus. Então, a gente está fazendo essa estrutura. Se vocês se interessarem, tiverem gostado dessa estrutura nossa, vem comigo depois no privado, a gente já acerta e já inicia a turminha de junho aí com 5 pessoas, faz esse pontapé. Fechou? Pra lembrar que você tinha pedido para falar da Marfrig. Aí gostei. E só antes eu falei um pouco dos preços, mas não falei o preço o valor da mentoria de fato, né? O que seria R$ 1.500 que a gente já colocou como preço, que seria o mais adequado. Por essa primeira turma inicial, a gente está fazendo 1.200, ok?
vou falar da Marfrig. Muitíssimo obrigado. Legal. Olha, isso é bem interessante, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui um pouquinho. Vocês estão vendo a minha tela certa, pelo amor de Deus? É a tela do gráfico? Ok, obrigado. Vamos lá. Eu quero mostrar essa parte da Marfrig aqui, ó. Isso foi muito interessante. A Marfrig estava vindo, ela não necessariamente está bem correlata com o Ibovespa, né? A gente já viu aqui, ela cai com o índice Ibovespa por conta do coronavírus, subiu e tal. Só que olha que interessante. Particularmente nesse momento aqui, olha só, lá em cima até aqui embaixo, o índice Ibovespa começou a subir. E a Marfrig caiu. Não é estranho isso? Por mais que a Marfrig não esteja correlacionada com o índice Bovespa, ela também não está inversa. Ela só está sem correlação porque ela tem essa independência, mas não é para ser contrária. Por que nesse caso a Marfrig caiu? Olha só, todo mundo estava com uma expectativa boa dela. Todo mundo achando que ela ia ter lucro. E o pior de tudo é que ela teve. Só que tem uma coisa que acontece na Bolsa de Valor que é muito interessante. Chama assim, ó, compre no boato, venda no fato. Todo mundo sabia que a Marfrig ia dar lucro e que ia sair bem. Estava todo mundo com essa expectativa muito forte. Aqui, ó, foi o momento em que ela registrou lucro. Aliás, reversão de lucro com relação a anos anteriores que estava dando de prejuízo. No momento em que ela mostrou lucro, o pessoal falou, ué, agora eu vou realizar porque eu já vinha ganhando dinheiro desde lá atrás. Ela era um item essencial, todo mundo estava comprando, e deve dar lucro. Quando teve lucro, o pessoal falou, ótimo, vou vender agora porque eu já tive o lucro que eu queria, porque ela já subiu demais. Aí todo mundo começou a vender. E junto com uma outra questão, não necessariamente por algum motivo muito específico, não é nada muito claro, mas a Bolsa deu uma despontada para cima. Olha só, ela veio aqui ó, do dia 15 de maio, então aqui eu vou pegar a Marfrig, aqui dia 14 de maio, então aqui dia 15 de maio. Do dia 15 de maio para frente, da Bolsa de Valor, ó, 14 para frente, ela subiu bastante. Ela subiu aqui de 78 para 86 ou... deixa eu fazer aqui. Ele não está calculando para mim o valor. Estou colocando alguma coisa errada aqui. Mas, enfim, ela subiu esses 8 mil pontos. Tá? Quase 10% de alta aqui. Nesses 10% de alta, a Marfrig caiu bastante. Deixa eu colocar aqui. Daqui até aqui. A Marfrig caiu 19%. Tá? É isso mesmo? Na verdade, caiu 22%. Isso. Por que eu estou dizendo que é interessante isso? É que a partir do momento, por alguma coincidência, questões mundiais, internacionais, nacionais também, enfim, por algum motivo as pessoas voltaram a comprar a bolsa de maneira geral. Aí fez aquilo que eu disse com relação ao preço da Ambev com as outras ações de maior perspectiva. As pessoas saíram da Marfrig, por quê? Eu já ganhei demais na Marfrig, agora é hora de ganhar com o Banco do Brasil. Aí elas passam, tiram dela e vai para o que deve dar mais retorno. Aí o Banco do Brasil sobe, significa que a bolsa sobe, mas a Marfrig cai porque as pessoas estão tirando dinheiro de uma e passando dinheiro para outra, certo? Então, essa era a curiosidade que eu queria colocar, porque ela saiu o lucro dela e todo mundo acha assim, que quando sai lucro é para subir, mas não, se todo mundo está esperando uma coisa, ela acontece, as ações caem. Isso aconteceu no impeachment da Dilma, por exemplo. Já estava muito certo pela proporção de pessoas que disseram que ia votar contra ela, o mercado já tinha precificado que a Dilma ia sair. No dia que ela saiu, todo mundo achou que a bolsa ia subir no dia seguinte. Não subiu. A bolsa caiu porque ela já vinha sendo comprada por conta do boato. Então, compra no boato, venda no fato.
a bolsa subiu, eu vou parar de investir nessa empresa que eu já ganhei dinheiro e vou investir na outra. Isso tudo fez com que essa pontinha caísse. Resumidamente, isso caiu por irracionalidade. O que eu vou fazer aqui? Porque eu já estava comprando mais Marfrig, eu particularmente vou comprar mais. O Arni tinha... Ficou claro para vocês ou eu acabei me... Ficou claro, né? O Arni ia comentar alguma coisa? Não, ficou bem claro aí. Ô Lucas, está me ouvindo? Estou ouvindo bem. É porque a bolsa aqui no Brasil, a gente percebe que ela é bem sensível, né, cara? Qualquer palavrinha do presidente, qualquer coisinha assim, é bem sensível. Então a galera age muito na emoção, né? Muito. A gente usar bem mais um pouquinho o cérebro nessas questões aí. É aquela coisa, né? A bolsa é a transferência de dinheiro do ansioso para quem é paciente, né, velho? Gostei de ver. É bem isso mesmo. Prejuízo e tal. E aí os caras, tipo Luiz Bassi, né? Você conhece bem. Sim. O cara tem milhões em caixa ali e só esperando essas quedinhas aí por nada, à toa, para poder fazer mais aportes e crescer o portfólio do cara, né? Então, é muito emotiva aqui a nossa bolsa, né? E a gente tem que tirar proveito dessas partes aí. Exatamente. Eu vejo muito isso. A pessoa, o ministro sai, meu Deus, a bolsa cai porque o ministro saiu. Gente, é claro que assim, instabilidade política evita que outros investimentos venham para o Brasil e tal. E principalmente, particularmente, a instabilidade política que a gente tem vivido tá bem complicado mesmo. Agora, o que a gente tem que pensar ao mesmo tempo de novo, a gente tem que investir em empresas e não no global. E aí a minha pergunta é, você deixou de comprar sua carne, deixou de comprar sua cerveja, deixou de fazer qualquer coisa, claro, tirando a questão do coronavírus, você deixou de fazer qualquer coisa porque o Sérgio Moro saiu? Você não deixou de fazer nada. Então, aquelas empresas que você estava investindo, que você investiu porque ela tem um produto que as pessoas consomem e por aí, tal, pronto. É simples. Você não vai deixar de investir no negócio porque um ministro saiu. O ministro saiu e entra outro. Ah, não, mas é corrupção no Brasil. Ok, tem toda essa questão que tem que ser levada em consideração, mas, de novo, não necessariamente no lucro da empresa. Tá? Eu pergunto para vocês que eventualmente tem uma empresa ou não, eu quero saber se vocês deixaram de atender alguém porque a pessoa falou assim, olha, Gisele, não vou mais aí não porque puxa, o ministro saiu, olha, de novo, não estou nem entrando em questão política, não acho que ele tem que sair ou não, estou dizendo de empresa. Vocês deixaram de consumir, ou vocês que fornecem produto, deixou de fornecer porque o Moro saiu, ou porque qualquer um saiu, qualquer entrou, em qualquer situação do Brasil, não. O que estraga o Brasil é intenções econômicas. Em termos de investimento, tá? Não estou falando de nenhuma questão política, em termos de investimento. Se você tem uma política de atrair investidores, de girar a economia, de gerar emprego, aí sim a gente está falando de não as pessoas deixarem ou não de fazer alguma coisa, mas as pessoas acabarem fazendo mais e ter mais dinheiro em circulação por conta da ideologia de gestão. Mas aí é outro caso, de novo, não tem a ver com uma notícia do cara que fez aquilo, uma notícia do fulano que fez aquilo. Então, realmente não é bom ficar investindo como é que fala? Em notícia, tá? Mas também não é só besteira, a besteira que é falada não só cai não, né? Às vezes valoriza bastante, como a Taurus, né? Exatamente. E muito pontual, né, Dax? Porque até para explicar para quem não sabe aí, a Taurus subiu absurdamente, ela, inclusive uma empresa de patrimônio líquido negativo, que significa dizer que se você compra uma empresa com patrimônio líquido negativo, você já entra devendo, não na bolsa de valor, não tem como isso acontecer, mas a empresa quebrada, a Taurus. A partir do momento que o Bolsonaro estava criando uma expectativa de ser eleito, o cara que fez campanha colocando arminha e que estava dizendo de liberar arma, na hora que foi eleito e até antes ainda um pouco, a Taurus foi para valores extraordinários com relação ao que ela estava, coisa de
saiu de R$ 1 para R$ 12, algo nesse sentido. Posso estar me enganando aqui um pouco nos valores, mas é bem isso, né, Dax? É coisa pontual, tanto que a gente fica suspeitando muito de informação privilegiada, né? Favorecimento, né? Agora, Exatamente. sim, tem colegas meus analistas também que eles verificam também o que está sendo tramitado, né? No Congresso com relação à infraestrutura, o que vem por aí, para saber quais são as empresas que possam estar prestando esses serviços, né? Por exemplo, se o governo vai lançar uma nova etapa de construção de Minha Casa Minha Vida, né? E aí, quais são os construtores, se serão as mesmas? Porque aí o cara já começa a comprar essas ações, porque ele sabe que as empresas vão começar a produzir de novo. Isso é é um exemplo, só que eu estou falando nesse sentido, mas existem outros exemplos, entendeu? Então, acho que é um caminho também mais complexo, muito, muito difícil, mas é um caminho também que se possa ser analisado. Concorda, Lucas? Concordo, plenamente, plenamente. Aliás, é o que eu costumo dizer, assim, a gente não tem informação privilegiada, mas pode ter o privilégio de ser bem informado, né? Então, acho que sabendo bem fazer as coisas, tudo não tem muito erro, a gente manda bem. Pessoal, alguma última consideração, alguma questão que queira resolver, curiosidade, sei lá? Você no início citou um livro que diz que é de 900 páginas, muito grande, você não recomenda para quase ninguém. Fiquei curiosa, mas ainda não vou me aventurar, não. Eu queria saber se você tem algum livro, não sei se tem outras pessoas na mesma situação, mas para mim que estou começando, para me inteirar mais. Eu li o seu livro, foi bastante esclarecedor, mas foi bem pequenininho, né? Eu queria um pouquinho maior assim também para ir começando a entender mais. Tá. Do concorrente? Eu não tenho problema também, porque inclusive eu ia indicar, não vou dizer concorrente, até é amigo meu, eu converso com ele de vez em quando. Não sei se vocês conhecem o Thiago Reis, é um dos mais... Primo Rico? Não, o Primo Rico é o Thiago Nigro. O Nigro, tá. Desculpa, troquei. Mas o Thiago Reis o Thiago Reis já tá bem próximo também, hoje está quase com 1 milhão de seguidores lá também. Ele tem um livro que eu acho muito bom, assim, para quem está iniciando. O problema é que ele é muito focado mais para ação mesmo, assim, mas ainda assim é bem completo. Ele chama 101 Perguntas e Respostas. Tá? Inclusive, assim, apesar dele vender esse livro, eu mesmo já tinha conversado com ele. Ele falou assim, Lucas, pode distribuir, não tem problema, vira e mexe, eu distribuo de graça aí pro pessoal, não tem problema passar. Então, é uma coisa que eu não gosto, aliás, é uma coisa que eu fico um pouco desconfortável em grupo, quando eu faço grupo de WhatsApp, é que as pessoas às vezes trocam PDF, né? E eu, como produtor de conteúdo, eu fico assim, eu sei a dificuldade que é você produzir um livro para a pessoa distribuir de graça. Então, não julgo ninguém que faça isso clandestinamente, eu só evito que no meu grupo as pessoas troquem, mas esse particularmente eu tenho o aval do produtor para poder distribuir de graça. Então eu vou enviar para vocês 101 perguntas e respostas. Super simples de ler, você pode ler uma página por dia, porque é uma dúvida ali e tal. E tem um outro que eu vou dizer assim, ele não é avançado. Você só precisa ter um pouco de consciência de empresa. O que eu quero dizer com consciência de empresa? Se você tem um pouco de noção que é preciso contratar bem as pessoas, que é preciso ter uma lucratividade, enfim, é um geral. Se você não é nada familiarizado com a empresa, talvez você tenha alguma dificuldade. E eu acho que não é o caso da maioria daqui. Chama-se O Tal de Warren Buffett. Eu vou até escrever aqui. Deixa eu ver se eu, inclusive, não tenho ele aqui. Esse livro é bom mesmo, hein, cara? Esse aí eu já li, show de bola. É muito... Bem curtinho, mas dá uns estralos na nossa mente. Exatamente. E como é o tal é de taoísmo, né? Eu vou até ver se eu consigo achar aqui.
Pronto, achei. Ah, isso, pegou aí, pegou mais rápido que eu. Aliás, até bom você ter pegado. Obrigado, até bom você ter pegado aí, porque o meu é inglês, então acho que nem iria conseguir fazer a melhor recomendação. Mas é um livro assim, ó, é o que o Arni falou aí, muito simples, livro para você ler página por página também, tá? E ele não vai te ensinar a investir especificamente, do tipo, não, investir numa ação, uma coisa assim. Ele vai te dar o conceito primordial, filosofia para se investir. Se você tivesse a filosofia para investir, nossa, você está muito, muito tranquilo. Então, esses 2 livros, inicialmente, e aí, gente, pode me perguntar, independente, tá, de mentoria ou não, pode me perguntar dessas dicas de livro. Se vocês estiverem criando sequência, assim, não, eu quero só ler livro. Eu vou falando assim, olha, lê esse daqui. Terminou de ler, mando mais um. Terminou, vou mandando mais um. Eu tenho uma fornada de livro para passar para vocês até chegar num nível bem avançado, tá bom? Opa. Mais alguma coisa que eu posso ajudar? Por momento, não. Por mim, não. Fechou. Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa. E, como eu falei mais uma vez, estou à disposição e a gente conversa aí pela semana. Fechou? Uma boa noite para todos. Obrigadão, pessoal. Boa Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tudo de bom, né? Valeu.